Sophie Toscano Plantier, uma francesa que foi encontrada morta enquanto passava alguns dias sozinha na Irlanda, na sua casa de férias. O mistério é quem teria feito isso, seu marido, seu namorado ou um jornalista obcecado por ela. Olá pessoal, eu sou Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Já no comecinho do vídeo vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal e deixar um like aqui no meu vídeo, porque me ajuda muito na divulgação do canal e também dos meus vídeos. Deixa aqui nos comentários uma sugestão de caso para trazer aqui no canal. Eu espero muito que vocês gostem, também me sigam nas minhas redes sociais que vão estar aqui na tela. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Sophie Toscano Plantier nasceu dia 28 de julho de 1957 e ela tinha 39 anos na época dos fatos. Ela era uma mulher francesa que morava em Paris com seu marido, que era um produtor de cinema chamado Daniel Toscano Plantier, e também com seu filho do primeiro casamento chamado Pierre Louis. A Sophie era uma mulher muito bonita e ela tinha uma vida que, digamos, bem glamurosa ao lado do seu marido. Eles tinham uma vida bastante confortável, financeiramente falando, e eles também eram bem conhecidos lá na França. Eles sempre estavam presentes em eventos da alta sociedade da França, porém é dito que a Sophie era uma mulher reservada e que não se importava muito com fama e com status da sociedade. Na verdade, ela gostava mais de ficar em lugares desertos e muitas vezes ela gostava de tirar um tempo para ficar sozinha. E é dito que é por isso que ela se apaixonou por Tullamore, uma cidade de West Cork localizada na Irlanda. É dito que a cidade tinha cerca de 1.270 habitantes na época dos fatos, então era um lugar bem remoto e afastado. Era aquele tipo de cidade do interior que as pessoas dormem com a porta aberta, de janela aberta, as casas não tinham portões, então era um lugar considerado muito calmo e também muito tranquilo, não tinha nenhum índice de criminalidade lá naquela época. Ela sempre visitou a Irlanda desde a sua época da adolescência, e em 1993, depois de casada, ela resolveu comprar uma casa de veraneio em Tullamore. A casa ficava em um monte bastante isolado e do seu quarto, da cama dela, ela tinha uma vista para um farol lindo que ela gostava bastante. Ela nem tinha colocado cortina na janela do quarto dela para ela poder ver aquele farol. A Sophie, ela gostava de tirar alguns dias e viajar para lá sozinha, para ler, para refletir sobre a sua vida e também para trabalhar tranquila. Ela era produtora de TV e também produzia documentários e ela era muito respeitada na sua área. É dito que a Sophie e o Daniel tinham passado por um período de separação no casamento deles, após ela começar a se relacionar com um homem chamado Bruno Carbonet. Após ela se separar do Daniel, ela chegou a morar com o Bruno e ele chegou a ir 2 vezes com ela para West Cork. Porém, com o tempo, ele foi se mostrando ser um cara bastante possessivo e violento, e por isso ela terminou o relacionamento com ele. Não foi um término nada amigável e, na verdade, é dito que era bem preocupante o comportamento do Bruno, porque ele começou a ameaçar a Sophie. Então, depois dela ficar 1 ano com ele, com o Bruno, ela terminou com ele no Natal de 1993 e voltou pro seu marido, pro Daniel. Na véspera de Natal do ano de 1996, ela fez sua última visita a West Cork. E o mistério é que a Sophie, ela gostava muito de ficar sozinha lá, como eu falei, ela gostava de tirar um tempo para ficar viajando sozinha para esse lugar, mas nessa última viagem, ela chamou e até insistiu para que alguns amigos e familiares acompanhassem ela nessa viagem, mas infelizmente ninguém tinha disponibilidade dessa vez para ir com ela e ela acabou indo sozinha. E uma questão que é levantada é que talvez ela tivesse com medo de ir para lá sozinha, por isso que dessa vez ela tinha chamado alguém para ir com ela. Ou talvez ela estava se sentindo mal ou com algum pressentimento ruim, ou então foi apenas uma infeliz coincidência. Uma amiga dela, chamada Agnes Thomas, conta que uma vidente foi até a casa dela e viu a foto da Sophie na parede pouco antes da Sophie viajar. E essa vidente teria dito: essa jovem terá uma morte violenta aos 40 anos, mas a amiga dela não levou muito em conta. Na manhã do dia 23 de dezembro de 1996, a Sophie foi encontrada morta por seu vizinho, pouco antes das 10 horas da manhã, na entrada da sua casa. Ela estava parcialmente vestida de pijamas e botas, e as suas calças estavam presas em uma cerca de arame farpado. Foram encontradas manchas de sangue no portão, nas plantas que tinham espinhos que ficavam ao redor da entrada da casa dela, e também foi encontrado um bloco de concreto com sangue, e foi com esse bloco que ela foi morta. No seu corpo foi encontrado fratura no crânio e vários ferimentos na cabeça e também lesões faciais. As lesões eram tão graves que o seu vizinho não conseguiu identificar ela logo de cara. Ele ligou para a polícia quando ele encontrou aquele corpo ali, que foi imediatamente para o local. Porém, o corpo foi deixado no local cerca de 28 horas até a chegada dos peritos. Como eu falei, aquele lugar era bem tranquilo, então a polícia não estava acostumada a investigar esse tipo de caso. Dentro da sua casa, entre as louças recém-lavadas, tinha 2 taças, por isso inicialmente a polícia suspeitou de alguém ter estado com ela na noite do crime. A chave da casa dela também estava pro lado de dentro da porta,
morta. Isso indicava que ela provavelmente tinha saído ou tinha sido atraída para fora de casa e planejava voltar logo em seguida. E é dito que fazia mais de 100 anos que a região não testemunhava um crime, e por isso, como eu falei, a polícia não tinha qualquer experiência com investigações criminais. E aí, ao longo das investigações, o jornalista chamado Ian Bailey, que morava próximo de West Cork e estava cobrindo o caso, começou a publicar diversas teorias do que tinha acontecido com a Sophie. Ele primeiro levantou a suspeita contra o Bruno, que era o ex-amante da Sophie, por causa do término difícil que eles tiveram. E o Bruno aparentemente era o único que poderia ter alguma motivação para matar a Sophie, porque é dito que a Sophie ela não tinha qualquer outro inimigo. A polícia da Irlanda foi até a França e pediram para que a polícia francesa interrogasse o Bruno Carbonet. Então, em depoimento, o Bruno falou que a última vez que ele tinha estado em West Cork era 3 anos atrás. Ele também apresentou um álibi bem consistente, que era um recibo que ele tinha assinado no dia 23 na França, o mesmo dia que a Sophie foi morta na Irlanda. Então não tinha como ele ter estado na Irlanda naquele dia em que a Sophie foi morta. Uma outra teoria que o jornalista Ian levantou foi do marido da Sophie, o Daniel, ter mandado matar a esposa. Isso porque ela tinha um seguro de vida em seu nome e o Daniel era o beneficiário desse seguro. O Ian então publicou que talvez o marido dela teria contratado alguém para matar a esposa. Na sua teoria, ele dizia que a Sophie era a terceira esposa que Daniel tinha tido e que quando a Sophie foi morta, o Daniel não foi até a Irlanda identificar o corpo da esposa. Então isso para o Ian eram atitudes bastante suspeitas. O Daniel também se recusou a ir até a Irlanda para falar com os investigadores e isso também levantou algumas suspeitas contra ele, porque para as pessoas começou a aparentar bem estranho a esposa dele ter acabado de morrer e ele não ter se preocupado em ir até o país reconhecer o corpo dela, e também de não ter se preocupado nem um pouco com a investigação. Já a Agnes, que era amiga da Sophie, disse que foi visitar o Daniel na França logo após a morte da Sophie e disse que ele estava devastado e por isso que ele não conseguiu ir até a Irlanda. E a polícia da Irlanda acreditava que quem tinha matado a Sophie na verdade conhecia a região, porque a área era tão isolada que só quem conhecia o local chegaria na casa dela com facilidade. Outro ponto levantado é que era pouco provável que o assassino fosse alguém contratado para isso, porque ela foi morta com uma pedra e não com uma arma, então era pouco provável que um assassino de aluguel fosse até a Irlanda sem levar nenhuma arma e matasse a Sophie com uma pedra improvisada que estava jogada ali na entrada da casa. Então, por causa da falta de provas contra o Daniel, ele foi retirado da lista de suspeitos. Depois, o Ian novamente levantou suspeita contra outra pessoa que morava na França e novamente não levou a investigação a lugar nenhum. Então, a polícia começou a achar estranho o comportamento daquele jornalista, porque parecia mais que ele estava querendo despistar a polícia para que a investigação tomasse um rumo errado. Ele estava atrapalhando a investigação, na verdade. E no local onde a Sophie foi encontrada morta, como eu falei, tinha algumas plantas com uns espinhos bem grandes em volta. E a polícia acreditava que quem tinha matado ela provavelmente também teria acabado se machucando nos espinhos, porque as plantas estavam sujas de sangue e quando a Sophie foi encontrada, parecia que ela tinha tido uma luta corporal com seu assassino. Então a polícia acreditava que durante essa luta corporal o assassino também poderia ter se machucado nessas plantas. E quando a polícia começou a suspeitar do Ian e foram interrogar ele na casa dele, pouco tempo após a morte da Sophie, eles repararam que os braços e as mãos dele estavam todas arranhadas. Ele disse que na verdade se arranhou quando foi cortar um pinheiro para fazer uma árvore de Natal. Infelizmente, o investigador chamado Bart O'Leary não tinha uma câmera em mãos quando foi interrogar o Ian e por isso ele fez apenas um desenho das mãos e dos braços do Ian. É um desenho bem mal feito, na verdade, e esse é um dos pontos bastante criticados na investigação da polícia local, porque o Bart, o investigador, poderia ter mandado o fotógrafo no dia seguinte tirar fotos das mãos e dos braços do Ian para ter como prova, mas o investigador não fez isso. Ele apenas fez um desenho bem mal feito, com os risquinhos como se fosse os arranhados que estavam na mão do Ian. Na ocasião, a polícia também resolveu subir no pinheiro para ver se ele também sairia com as mãos arranhadas como a do Ian. Mas o policial subiu no pinheiro e mesmo assim o braço dele não ficou nada arranhado, como estava o do Ian. O Ian também estava com um arranhado na testa, que ele alegou ter machucado enquanto matava 3 perus. Ele falou que aquele peru tinha acertado ao Ian na testa dele quando ele colocava o bicho de ponta cabeça para matar ele. Agora, falando um pouco do histórico do Ian Bailey, ele é da Inglaterra e se mudou para a Irlanda após se separar da sua primeira esposa. Na Irlanda, ele conheceu a Jules e se casou com ela. Quem o conhecia dizia que ele não era uma pessoa muito agradável de ter por perto, porque ele era o tipo de pessoa que buscava por muita atenção, ele queria que as pessoas admirassem ele, ele também queria ser famoso. Ele também era pouco modesto e escrevia poemas que ele mesmo recitava em voz alta em bares da cidade. É falado que do nada ele levantava no bar e começava a recitar o poema sem ninguém ter pedido para ele fazer isso. As pessoas diziam que ele era um homem bastante teatral e que muitas vezes ele era agressivo. Uma moradora de West Cork chamada Mary Ferrell
Pouco depois do assassinato da Sophie, ligou para a polícia da Irlanda de um telefone público usando um nome falso para não se identificar. Ela falou na ligação que tinha visto um homem na ponte Kealfada às 3 da manhã na noite do assassinato da Sophie. Essa ponte ficava bem próxima da casa da Sophie e por isso era uma informação muito importante para a investigação. A polícia fez um apelo público na televisão para que essa mulher se apresentasse, para dar mais detalhes do que ela tinha visto naquela noite. Dias depois, ela ligou da sua casa para a delegacia e disse que não iria se apresentar na delegacia. Mas a ligação acabou sendo rastreada pela polícia e ela foi identificada. A Mary Ferrell se apresentou para a polícia e falou que estava dirigindo aquele dia junto com seu amante e por isso que ela não queria se apresentar para a polícia. Ela falou que na noite do crime ela tinha visto um homem bêbado na ponte balançando os braços e que estava vestindo um longo casaco preto. Ela conseguiu saber a identificação desse homem porque dias depois ela foi em um mercado da cidade e viu esse mesmo homem por lá. Quando ela viu ele no mercado, ela contou que saiu do mercado e foi falar com os policiais que estavam nas ruas. E os policiais falaram que conhecia aquele homem e que ele era o Ian Bailey. Após todas essas suspeitas, o Ian Bailey foi preso. Agora eu vou falar algumas inconsistências entre a versão do Ian Bailey e das testemunhas que deporam para a polícia. A Sophie foi morta próximo das 10 da manhã e o Ian alegou para a polícia que só ficou sabendo do assassinato quando o Ed Cassidy, um editor do jornal The Cork Examiner, ligou para ele por volta da 1h40 da tarde, pedindo para ele cobrir um assassinato que tinha ocorrido naquela região. Porém, o Ed falou para a polícia que nessa ligação ele tinha apenas mencionado para o Ian que era um assassinato de uma estrangeira. Na verdade, o Ed Cassidy ainda não sabia a identificação daquela mulher que tinha morrido e muito menos que ela era uma francesa. E mesmo assim é dito que o Ian foi direto para a casa da Sophie, para a cena do crime. Então, um ponto aqui é como que ele sabia que o assassinato tinha ocorrido na casa dela e que a vítima era a Sophie, sendo que o Ed Cassidy tinha falado para ele apenas que era o assassinato de uma mulher estrangeira. Então, um ponto aqui é que ele mesmo falou que ficou sabendo através do Ed Cassidy do assassinato da Sophie. E tiveram também outros pontos de inconsistência com essa versão do Ian, porque naquela mesma manhã, por volta das 11 da manhã, a Jules, a esposa do Ian, foi até a vila local e um casal perguntou para ela sobre o Ian. O casal contou para a polícia que ela disse que ele tinha ido investigar um assassinato às 11 da manhã. Porém, o ponto aqui é que nessa hora ninguém sabia do homicídio, além da polícia e do vizinho que encontrou a Sophie morta. O próprio Ian falou que só ficou sabendo do assassinato às 1h40 da tarde. Naquela manhã também o Ian Bailey tinha um frango para entregar para um homem chamado Paul Ockerman. E por volta das 11h30 ele ligou avisando que não poderia fazer essa entrega porque tinha acontecido um assassinato na região e ele ia cobrir esse assassinato. O Paul disse para a polícia que o Ian parecia bastante animado com esse caso. Uma mulher chamada Caroline Leftwick disse que o Ian Bailey tinha ligado para ela por volta das 11h30 para avisar que não poderia comparecer a um compromisso que ele tinha, porque ele teria que cobrir um assassinato. Nessa ligação ela perguntou para ele se era alguém conhecida e ele disse que não, que era uma mulher francesa. Então, novamente, como ele poderia saber do assassinato às 11 da manhã, sendo que ele mesmo falou para a polícia que ele só ficou sabendo às 1h40 da tarde? Após ser preso, o Ian negou todas as acusações. A polícia chegou a ir até a casa do Ian tentar coletar provas contra ele, mas após averiguar toda a casa, nada foi encontrado. Então, em seguida, foram revistar um estúdio que ele tinha, que ele trabalhava ali perto da casa dele. A polícia estava procurando principalmente por um sobretudo azul ou preto, um chapéu e botas de galocha, porque essas eram as roupas que a testemunha, a Mary Ferrell, disse ter visto o Ian na ponte na madrugada do crime. E no fundo do estúdio, a polícia encontrou itens incendiados. E no meio dessas cinzas, a polícia encontrou botões que poderiam ser de casacos e também pedaços de botas de galocha. Durante seu interrogatório, Ian tinha dito que na noite do crime, ele tinha dormido na casa dele a noite toda junto com a sua esposa e que a polícia poderia confirmar essa informação com ela. Então, no mesmo dia que o Ian foi preso, a sua esposa, Jules, foi detida na mesma tarde. Durante seu depoimento, ela disse que na noite do crime, ela e o Ian tinham ido para um ponto alto na cidade, onde eles conseguiam ver a casa da Sophie e a casa de um vizinho da Sophie, e que o Ian tinha dito que gostaria de ir até a casa do vizinho da Sophie, que era um conhecido dele, porque ele acreditava que estava tendo uma festa por lá naquela noite. Ela disse também que viu ele levantando da cama de madrugada e só viu ele novamente na manhã seguinte, por volta das 9 horas da manhã, e disse que ele voltou com um arranhão na testa. E ela disse que ele voltou com um arranhão na testa. Então, na noite do crime, ele tinha falado para a esposa que estava
querendo ir lá perto da casa do vizinho da Sophie. Sua esposa tinha visto ele levantando da cama de madrugada e ele tinha sido visto por uma testemunha na ponte, próximo da casa da Sophie. Então eram várias evidências contra o Ian. Em seguida, o Ian mudou sua versão do que de fato ele teria feito na noite do crime. Ele falou que realmente tinha se levantado de madrugada, mas que tinha ido até o estúdio dele, que ficava ao lado da casa dele. Ele falou que foi pra lá de madrugada para escrever um pouco, trabalhar de madrugada. Mesmo com as provas circunstanciais contra o Ian, que são os relatos das testemunhas, como não tinha a confissão dele e nem provas físicas, como exames de DNA que comprovavam que ele realmente estava na cena do crime, o Ian e a Julie foram soltos após 12 horas de serem presos. Outro ponto importante é que várias pessoas diziam que o Ian Bailey conhecia e já havia sido apresentado a Sophie, mas ele dizia que não, que nunca tinha visto ela pela cidade. Ao todo foram coletados 8 depoimentos de testemunhas falando que já tinham visto a Sophie conversar com Ian, porém ele negava isso, ele falava que não a conhecia. Quando a Sophie foi encontrada, ela também tinha fios de cabelo nas mãos, como se tivesse lutado com o assassino. Foram feitos testes de DNA nesses fios de cabelo, comparando com o DNA do Ian, mas o resultado foi que não pertencia a ele. E no fim, a polícia nunca conseguiu identificar a quem pertencia aquele fio de cabelo. Então ele foi solto. Enquanto esteve solto, é dito que o Ian, quando bebia, assumia que tinha matado a Sophie. Um jovem de 14 anos chamado Malak Reed disse para a polícia que 2 meses após o assassinato, o Ian deu uma carona para ele e ele parecia estar bem alcoolizado na ocasião. Durante o trajeto, o Ian disse a ele que tinha esmagado o cérebro da Sophie com uma pedra. Em 1998, enquanto ele bebia em casa com outro casal de amigos, é dito que o Ian começou a conversar com os amigos sobre o assassinato e ele teria dito: eu fiz isso, fui longe demais. Hoje em dia, o Ian diz que falava isso em forma de humor e sarcasmo, porém as pessoas que escutaram isso não acharam que ele estava brincando e nem sendo sarcástico. Dia 27 de janeiro de 1998, 13 meses após a morte da Sophie, a polícia de West Cork prendeu novamente o Ian temporariamente por 12 horas, para ele prestar um novo depoimento sobre as confissões de ter matado a Sophie que ele andava fazendo pela cidade. Enquanto isso, o diretor do Ministério Público estava analisando as provas que a polícia tinha coletado contra o Ian, para avaliar se ele deveria ser formalmente acusado de homicídio e submetido a julgamento. Como as autoridades tinham apenas provas circunstanciais e o Ian não tinha confessado o assassinato para a polícia, eles soltaram o Ian sem uma acusação de homicídio. Isso quer dizer que ele não iria a julgamento por decisão do Ministério Público. Um psiquiatra chegou a analisar o perfil do Ian e concluiu que ele tinha uma personalidade construída no narcisismo, violência, impulsividade, egocentrismo, com intolerância a frustrações e grande necessidade de reconhecimento, e que ele tinha uma tendência a se tornar violento. Depois de algum tempo, o Ian começou a aceitar dar entrevistas para jornais. Ele abria sua casa para falar sobre as suspeitas sobre ele ser o assassino da Sophie. As pessoas diziam que ele fazia isso porque para ele valia tudo desde que ele estivesse aparecendo nos jornais e na televisão. Em dezembro de 2003, 7 anos após a morte da Sophie, quando o assunto já estava adormecendo, ninguém mais falava sobre isso, ele decidiu entrar com uma ação contra os jornais da França e da Irlanda, que publicaram matérias contra ele na época do assassinato da Sophie. Ele abriu um processo por difamação para ele conseguir limpar o nome dele. Por causa disso, os jornais pediram acesso aos documentos da investigação da polícia da Irlanda e intimaram as testemunhas que deram os depoimentos falando que o Ian tinha confessado o crime para elas. E essa foi a primeira vez que o tribunal ouviu todas as provas que a polícia da Irlanda tinha contra o Ian Bailey. De fato, eram provas apenas com base em depoimentos de testemunhas, mas era tudo muito bem detalhado e sem contradições, então é muito provável que nenhuma das testemunhas estavam mentindo. É dito que no fim das contas foi uma péssima ideia o Ian ter iniciado esse processo para limpar o próprio nome, porque todas as provas contra ele vieram à tona nesse tribunal e no fim acabou virando um julgamento mais de homicídio do que de difamação. A Mary Ferrell, a mulher que tinha visto o Ian Bailey na ponte, próximo da casa da Sophie na noite do crime, também deu novamente seu depoimento no tribunal com riqueza de detalhes. Ela contou também que o Ian, a partir desse dia, do dia que ela tinha falado para a polícia que tinha visto ele começou a perseguir ela pela cidade e ameaçar a vida dela. No tribunal também foi exposto o relacionamento abusivo que o Ian tinha com a Julie. Foi dito no tribunal que ele batia nela e testemunhas haviam com machucados que ele causava. Também foi falado que uma vez um vizinho teve que levar ela às pressas ao hospital porque ela estava extremamente machucada. E nessa ocasião ela teve que levar 8 pontos na boca porque o Ian tinha batido nela. Após tudo isso exposto, o Ian perdeu o caso de difamação, mas mesmo após todas essas provas expostas contra o Ian, o Ministério Público irlandês continuou se negando a acusar o Ian do homicídio da Sophie. Ao longo dos anos, ele chegou a entrar com novos processos contra o Estado, mas nunca teve sucesso nas suas ações.
Em 2005, a Mary Ferrell, a testemunha principal do caso, que disse ter visto o Ian na ponte no dia do crime, retirou todas as alegações que ela tinha feito sobre ter visto ele na ponte na noite do crime. Ela disse que, na verdade, a polícia tinha forçado ela a identificar o homem que estava na ponte como sendo o Ian Bailey. Então ela falou que ela tinha mentido por pressão da polícia. E no final o caso foi encerrado na Irlanda após a justiça concluir que não tinha provas o suficiente para acusar o Ian Bailey. Em 2007 foi fundada a Associação para a Verdade sobre o Assassinato de Sophie Tosca du Plantier. Essa associação foi fundada na França pela família dela para tentar avançar na investigação. Eles tiveram acesso a toda a investigação da polícia da Irlanda e lá eles descobriram que tinha muitas falhas na investigação. Uma delas era o portão da casa da Sophie, que estava sujo de sangue, porém tinha sumido. Então, como que um portão enorme, que era a prova de um crime, tinha sumido. Outro ponto é que a polícia não isolou a cena do crime na época, as pessoas pisoteavam a cena do crime enquanto o corpo da Sophie ainda estava lá, e tudo isso atrapalhou muito as investigações. Como a Sophie era uma mulher francesa, a investigação poderia ocorrer na França. O corpo da Sophie chegou a ser exumado nessa época, mas não foram encontradas novas evidências. E como a justiça da França não poderia forçar as testemunhas a ir até a França para serem interrogadas, as investigações acabaram não indo para frente. Em fevereiro de 2010, a França emitiu um mandado de prisão contra o Ian Bailey, mas o Supremo Tribunal da Irlanda foi contra a extradição do Ian. Em março de 2017, o Ian foi preso na Irlanda por causa desse mandado de prisão, que tinha sido emitido pelas autoridades da França. Como eu falei, esse mandado buscava extraditar o Ian para a França, para ele ser julgado pelo homicídio da Sophie na França, já que a justiça da Irlanda estava se negando a julgar o Ian. Em 2018, um tribunal francês decidiu que havia motivos o suficiente para que o Ian fosse julgado à revelia. Isso significa que ele seria julgado sem estar presente no tribunal. E finalmente o Ian foi condenado por assassinato e sentenciado a 25 anos de prisão em 31 de maio de 2019. Ele foi preso na Irlanda, mas logo em seguida foi solto sob fiança. Em 12 de outubro de 2020, o juiz Paul Burns, do Supremo Tribunal da Irlanda, decidiu que o Ian não poderia ser extraditado. Naquele mesmo mês, o Estado irlandês decidiu não apelar da decisão da Suprema Corte e por isso foram encerradas todas as tentativas de extraditar o Ian Bailey. Então hoje ele está solto e mora na Irlanda tranquilamente lá na casa dele. Ele e a Jules acabaram se separando e ele continua dizendo que é inocente de todas as acusações. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o meu vídeo, se inscrever no meu canal, porque me ajuda muito aqui. Deixe um comentário com uma sugestão de caso. Também fala o que você achou do caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.